Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Programa Na Sua Opinião. Como você sabe, você é sempre o nosso convidado especial. Estamos aqui ao vivo, pontualmente, 10 da noite em São Paulo. E já preparados para receber a sua opinião. E o tema de hoje, provavelmente você está sofrendo com ele. Às vezes você pode até pensar que não, mas eu posso garantir que traz um reflexo na sua vida. Por que eu posso garantir? Nós vamos falar sobre o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. Às vezes as pessoas falam, olha, mas eu não tenho carro, então o preço da gasolina para mim não faz muita diferença. Aí é que você se engana. Aí é que você se engana. Por quê? Nós temos tudo mais ou menos atrelado ao preço do combustível. Por quê? O nosso país, o Brasil, se eu não me engano, depois os convidados podem até confirmar, mas eu creio que mais de 60%, 70% da distribuição, da logística brasileira de distribuição de produtos, isso envolve estrada, vias de acesso, são feitos por transporte terrestre através de caminhão, ou de carros, ou de picapes. E esses veículos são movidos a quê? Via de regra, são movidos a gasolina, a álcool, a óleo diesel. Isso sem falar do gás de cozinha, né? Que infelizmente subiu de uma maneira que a gente tem relatos de pessoas que estão voltando a utilizar a lenha, a madeira, para preparar a sua comida. Por quê? Porque não tem mais poder aquisitivo para comprar o botijão de gás. Mas nós queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. De quem é a culpa? Por que aumentou tanto o combustível e o gás de cozinha? A culpa é do governo federal ou do governo estadual? Você pode falar, não, eu não tenho ainda subsídio. Você vai ter durante o programa, porque nós preparamos alguns gráficos aqui para poder passar a você o que realmente acontece. O preço da gasolina, por que chegou a quase R$7 em alguns estados, em algumas cidades? A culpa é de quem? Será que é só um imposto federal, do governo federal? Ou tem uma boa parte aí que a responsabilidade são dos governadores através do ICMS, do imposto estadual? Daqui a pouquinho você vai poder ter todos esses dados. Muita gente já até mandou aqui a mensagem, a participação, já se inteirou sobre o assunto, já está dando sua opinião. Então eu queria que você já participasse também, tá lá, ó, Instagram, Programa Na Sua Opinião. Ali você pode mandar sua mensagem e responder a nossa pergunta. De quem é a culpa desse aumento sobre o preço da gasolina, dos combustíveis em geral e do gás de cozinha? E lembrando a você também que você pode acompanhar a nossa programação através das redes sociais do programa. Daqui a pouquinho aparece o nosso canal no YouTube. Esse canal no YouTube, Programa Na Sua Opinião, você encontra todos os programas já veiculados, bem como você pode assistir ao vivo. Se de repente você está num local que não conseguiu a recepção através da imagem da televisão, você pode acompanhar através da internet também. E a outra opção é através do Mundial Play, que é o aplicativo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que 24 horas por dia, basta clicar ali no aplicativo, baixar no seu smartphone, você tem a programação 24 horas por dia, sem custo nenhum, Mundial Play. Quer dizer, você pode participar através do nosso Instagram, você pode acompanhar através da nossa rede de televisão, através do nosso canal do YouTube e também pode acompanhar através do Mundial Play. E se você preferir, eu quero dar minha opinião, eu quero participar ao vivo, eu quero falar com vocês aí, eu quero entrar e conversar com vocês. Está lá nosso telefone, código da operadora 11 3577 3848. Repetindo, código da operadora 11 3577 3848. Você liga para cá e, é lógico, não podemos garantir que todo mundo que vai ligar vai entrar e participar ao vivo. Mas se você conseguir aqui, dentro da logística nossa e do tempo do programa, você participa ao vivo, dando a sua opinião. Eu queria já chamar a primeira matéria, antes até de apresentar os nossos convidados, mas você já pode mandando a sua opinião através do Instagram. Se tiver no ponto, vamos rodar a matéria, tema do programa, e daqui a pouquinho a gente volta. O aumento desenfreado do preço do combustível e do gás de cozinha tem afetado o orçamento das famílias brasileiras.
De janeiro a setembro deste ano, os preços da revenda registraram aumentos de 28% no diesel, 32% na gasolina e 27% no gás de cozinha, segundo o Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 13 um projeto que altera a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. A mudança, que ainda precisa passar pelo Senado Federal e pela sanção presidencial, determina que os estados estabeleçam um valor fixo anual a ser cobrado de ICMS por litro de combustível vendido. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, quase metade do preço da gasolina, por exemplo, é imposto. Os dados consideram o preço do composto, gasolina e etanol, o custo com transporte até os postos de combustível, os impostos federais e estaduais e as margens de lucro dos distribuidores e revendedores. A soma do valor dos tributos federais e estaduais é, inclusive, maior que o custo do próprio combustível. O presidente Jair Bolsonaro afirma que a culpa do aumento do preço dos combustíveis não é do governo federal, mas sim dos estados. Se está R$ 6, R$ 7 o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil, com o maior estado economicamente ativo, foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. E na sua opinião, de quem é a culpa do aumento do gás e dos combustíveis? Bom, você já teve aí uma noção básica, né, do assunto, inclusive com o presidente Bolsonaro, praticamente atribuindo a culpa desse aumento abusivo ao ICMS, que é um imposto estadual, ou seja, o governo federal não tem autonomia sobre isso. Isso daí cabe ao governador de cada estado. E ele aqui, inclusive, já aponta, né, o dedo ao governador Dória aqui de São Paulo, dizendo do maior estado, que aumentou o ICMS nessa crise. Mas para você entender melhor essa composição, como se compõe o preço da gasolina em matéria de imposto. Se já estiver no telão, vamos colocar aqui. Já está aqui, ó. Perfeito. Vamos. Composição dos preços. Então vamos ver. A gasolina, 33,6 da Petrobras, é o custo da gasolina na Petrobras. 27,9 o ICMS, que é o imposto estadual. 17%, que é do etanol, da mistura, né? Etanol, anidro, biodiesel. 11,2% CID, PIS, PASEP, CONFIS. Esses sim são tributos federais, responsabilidade do governo federal. Então aqui a gente tem, a grosso modo, a responsabilidade dos estados, que é do ICMS. E aqui, 11,2, a responsabilidade do governo federal, tributos federais. E aqui embaixo, a margem da distribuição, o lucro do posto de gasolina, etc., das distribuidoras, para o preço final do combustível. Então, aqui mais ou menos no diesel, apesar de ter um custo maior da Petrobras, eu depois vou até perguntar para os convidados, mas acho que também devido à importação, nós temos o ICMS praticamente de 15,4% e o imposto, o tributo federal, que é nessa linha aqui, de 6,5%. Então essa é a diferença entre diesel e gasolina e a composição dos impostos. Eu queria que, por enquanto, deixasse na tela isso daqui para o telespectador entender bem como se chega ao preço da gasolina aqui no Brasil. Tá? Essa coleta foi feita de 13 a 9 de outubro, agora desse mês, bem recente. Eu já queria agradecer a presença e apresentar a todos aqui, os nossos convidados. O Rodrigo Zingales, ele é diretor executivo da AbriLivre, Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres. Rodrigo, boa noite, obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, é um prazer estar aqui e participar de debate tão importante para o nosso país.
Também gostaria já de agradecer a presença do Germán Alejandro San Martín Fernandes, que ele é membro do Conselho Editorial e Científico da APET, Associação Paulista de Estudos Tributários. Germán, muito obrigado por ter aceito o convite, prazer recebê-lo. Muito obrigado pela hospitalidade de ser recebido aqui. Espero colaborar nesse debate tão importante para toda a sociedade. E também agradecendo e já apresentando ao Enzo Ribeiro, ele é especialista em soluções financeiras. Enzo, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, obrigado pelo convite. É sempre importante contribuir com a informação que todos precisam, né? E principalmente nesse momento que o país precisa bastante. E agradecendo a nossa querida Priscila, aqui de volta conosco. Boa noite, Priscila. Boa noite, satisfação, doutor, estar aqui com o senhor, com os nossos colegas, para poder levar mais informação a quem está nos assistindo. É isso aí, a sua opinião e também a opinião dos nossos internautas, que você já me mostrou aí, já está bombando na tela. Já está movimentado aqui. Mas olha, quero que você grave esses números aqui para você ter a sua opinião formada. Então, de quem é a culpa do aumento do preço? Aqui a gente vê que a tributação maior é do governo do estado. Na gasolina 27,9%, no diesel 15,4%. Tributo federal, que é do governo federal, 11%, 11,2% na gasolina e 6,5% no diesel. Então, guarde esse quadro aqui e você já pode ir ligando e dando a sua opinião. De quem é a culpa no aumento do preço dos combustíveis? Logicamente, aqui a gente não colocou o botijão de gás, mas segue mais ou menos a mesma lógica. Se bem que no botijão de gás, pelas informações aqui, o presidente Bolsonaro zerou o tributo federal. Zerou. Não existe tributo mais federal nenhum sobre o gás no botijão. Tá? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar do gás também. Eu queria, já passando a bola, conversar primeiramente com o Rodrigo. Se quiser tirar, pode tirar agora da tela, vamos voltar à nossa tela normal. Rodrigo, a gente conversava um pouquinho antes, eu acho que é a tal história, né? É como uma tragédia, nunca tem um único culpado, né? O avião caiu, a culpa, não, foi o piloto, não foi o piloto, mas também estava desajustado tal controle que devia ter sido trocado em tal Tem uma série de fatores que acabam culminando essa desgraça. O que você pode falar a respeito disso? Depois você tem um gráfico muito interessante que eu queria passar aqui na tela também, mas um breve relato. Por que chegamos a esse ponto, Rodrigo? Acho que são, como você disse, uma série de fatores, não apenas um, a gente pode apontar como responsável por essa alta de preços. Acho que o primeiro ponto que a gente pode colocar aqui está associado a política macroeconômica do nosso país, as instabilidades econômicas, políticas, entre os poderes, então todas essas disputas entre legislativo, judiciário e executivo, que acabaram aumentando o preço do dólar, ou seja, o Brasil, a moeda brasileira, o real, passou a ser desvalorizada. Então o dólar aumentando acaba também gerando um reflexo nos preços dos combustíveis. Hoje inclusive, bateu o recorde, a maior cotação, acho que desde do ano passado, quando teve a pandemia, uma coisa assim. Já há 12 meses o dólar não atingia a cotação que atingiu hoje, está em função da história do fura-teto, plano de contingência, etc. Mas desculpe, pode continuar. E o outro ponto, também muito importante, a gente tem o petróleo importado, na realidade você tem o famoso mercado internacional do petróleo. O que é esse mercado internacional do petróleo? Uma crítica que eu costumo fazer para quem fala sobre preço de mercado do petróleo. Em primeiro lugar, quando eu falo em preço de mercado, eu tenho que pensar em um mercado competitivo. O preço do petróleo no mercado internacional não é um preço competitivo. Exatamente por quê? Porque ele é imposto pela OPEP. Quem é a OPEP? É a Organização dos Países produtores e exportadores de petróleo. Então, esses países, principalmente do Oriente Médio, eles se reúnem e eles definem qual vai ser o preço do petróleo naquele momento. Como eles fazem isso? Eles acordam cotas. Então, hoje, eu vou produzir menos petróleo para ter uma oferta menor no mercado e nós conseguirmos preços mais altos. Então, o que a OPEP fez a partir de 2019? Até antes da pandemia. O preço estava caindo, chegou a estar, se eu não me engano, $13 o barril,
E a OPEP falou, não podemos permitir 13 dólares. Então eles conseguiram, a partir de maio de 2020, se organizar e o preço começou a aumentar porque eles ofertaram menos produtos no mercado internacional. A lei da oferta e da procura. E aí o preço do petróleo, então o que acontece? Desculpa, hoje está quanto? Eu acho que, se eu não me engano, bateu acima de 80 dólares o barril. Quer dizer, a gente saiu, só para o telespectador ter uma ideia, a gente saiu há menos de 2 anos atrás de menos de 15 dólares, vamos colocar assim. Em 2 anos, hoje chegamos a quase 80 dólares, preço do barril. Isso não depende de ninguém aqui no Brasil. Não depende de ninguém. É lá de fora, não depende do presidente, do governador, do prefeito, de deputado, senador, não. Isso daí é um preço, como ele explicou. Vem lá de fora através da organização dos países produtores e exportadores de petróleo. Então aí você já vê o primeiro componente, a paulada que foi, né? De quase 15 dólares para quase 80 dólares. Por favor. E aí o que acontece também, um outro fator. A Petrobras hoje, aí se a gente já puder colocar... tem alguns gráficos, se puder colocar aqui no telão, mais fácil que ele vai explicando aqui pra gente. Se já tiver, pode colocar. Se não, pode continuando, então, daqui a pouco o pessoal coloca. A Petrobras, a partir de 2014 e 2015, ela adotou em nosso país o chamado PPI. O que é o PPI? É o preço do produto internacional. Então, a partir dessa política do preço internacional do barril do petróleo, o que a Petrobras faz? Ela define o preço dela, levando em consideração o valor do barril no mercado internacional e a cotação do dólar no Brasil. O que acontece? É mais ou menos, tentando fazer uma analogia, imagina a gente tem no nosso bairro apenas uma padaria e eu como meu pãozinho. Então, assim, essa padaria, se só tem essa padaria ali, ela tem plenas condições e poder de colocar o preço do pãozinho ao valor que ela bem entender. Chamado monopólio, né? Você está aqui então, né? Você está aqui no gráfico. Eu estou ali no gráfico, então assim, aqui o que a gente... Na plataforma de petróleo ou agricultor de petróleo, que manda para a refinaria ou para a usina. O primeiro passo aqui. Exatamente. Então assim, a Petrobras hoje, ela em termos de plataforma de petróleo, ela representa uma produção de 80%. Então toda a produção brasileira de petróleo, a Petrobras é responsável por 80%. Porém, a Petrobras, ela praticamente compra toda a produção brasileira, então ela pega os 80% dela e mais quase os 20% produzidos por terceiros, para ela usar nas suas usinas, nas suas refinarias, desculpa. E aí o que acontece? Vai para a refinaria. Nas refinarias, a Petrobras hoje também tem um monopólio. A gente vai mostrar que ela, em termos de produção nacional, ela representa entre refinarias o que a gente chama de petroquímicas, as principais petroquímicas também tem a Petrobras como sua principal acionista, cerca de 98% de toda a produção nacional. Vou só fazer uma pausa. Isso que já não acontece, nas grandes economias já não acontece isso daqui. Já não acontece isso aí. Já é diversificado, pulverizado. Porque já existe uma competitividade, Exato, né? aí o preço cai. Só queria pedir uma licença para você. Nós vamos continuar com esse gráfico aqui, para o telespectador ele tendo tempo de assimilar. E eu quero passar a bola aqui também para o Alejandro, para ele falar a respeito desse entrave que está ocorrendo. Parece que aqui, cada vez mais, as pessoas tentam empurrar a responsabilidade. Não existe uma explicação clara e óbvia. É o que está acontecendo, a seu ver, nessa parte tributária do aumento do combustível? Quando a gente tem um problema grave, um problema que atinge toda a sociedade, e como você bem falou, ele interfere desde os grandes agentes econômicos até aquela pontinha, né, da formiguinha que está aqui passando fome, está tendo dificuldade para conseguir o seu ganha-pão, né? Começa aquele jogo de empurra-empurra de responsabilidade. A gente que estava aqui escutando com muita atenção aqui a palestra do Rodrigo, né? Está deixando bem claro que, acho que o ponto inicial aqui é que a gente está diante de um monopólio e numa economia de livre mercado, o monopólio é sempre prejudicial ao consumidor, né? Aquele que está na outra ponta.
Então, isso é muito importante deixar isso claro, que a gente tem um monopólio hoje de fato, que não é um monopólio legal, a gente estava conversando com isso, ele acabou em 97, né, se não me engano. Isso. Ou seja, existe legalmente a possibilidade de que outros agentes econômicos atuem na exploração, no refino, aí, na distribuição de petróleo, mas a Petrobras é tão forte, tão bem estruturada, historicamente sempre teve apoio governamental, em todos os sentidos. Há legislação específica da Petrobras, ela tem uma série pode, mas é difícil. Exatamente, pode, mas você quase pode, impossível, mas, né? Exatamente, mas digamos, as barreiras de entrada são muito grandes para os agentes econômicos, inclusive para os grandes, né? Shell, Texaco. É muito difícil eles entrarem aqui no país. Mas me reservando naquilo que eu posso dar palpite com algum um pouco de conhecimento, na realidade há um jogo de empurra-empurra, principalmente em relação ao ICMS. A gente tem que levar em consideração que os estados são altamente dependentes, né, desse imposto para cumprir as necessidades básicas que o Estado recebeu da Constituição de 88. Então, educação, segurança pública, e uma série de outras atribuições foram dadas pela Constituição de 88 diretamente para os estados. Não, e a fonte é o ICMS também. A principal fonte. A gente não pode ser hipócrita, não, tira o ICMS da gasolina. Você quebra o Estado. Exatamente. Não é assim que funciona. Né? E o nosso sistema tributário, ele sempre foi construído, do ponto de vista prático, com uma tributação concentrada no consumo. Então, esse fenômeno que acontece nos combustíveis, ele acontece também na gôndola do supermercado, quando a gente vai comprar leite, quando a gente vai comprar pãozinho. Existe uma concentração. Hoje, para ter uma ideia, 49% da arrecadação total no país são tributos sobre o consumo, que a gente chama de tributos invisíveis. Aquele tributo que ninguém preenche uma guia e paga, né? Que não é bom, né? Exatamente. Não é bom. Esse tributo em cima do consumo, o que causa... todos os especialistas criticam, né? Exatamente. O que causa o que a gente chama de regressividade fiscal, ou seja, quem ganha menos acaba pagando mais e quem ganha mais paga menos, né? Para nós aí, creio eu, todo mundo aqui tem uma situação econômica confortável. O nosso dia a dia, a nossa compra do supermercado, o preço, mesmo o tributo lá embutido, não vai representar nenhum risco para a nossa estabilidade econômica, nem para o nosso sustento básico. Mas para uma família que ganha até 3 salários mínimos, ela consome praticamente 50% da renda. Isso são dados, né? Então, esse fenômeno da tributação sobre o consumo, ele não é exclusivo dos combustíveis, é uma característica. Tanto que o ICMS, nominalmente, hoje é o imposto no Brasil que mais arrecada. E de quase 20% do total de ICMS arrecadado no país inteiro, que é a principal fonte de recursos dos estados, provém justamente dos combustíveis. Justamente porque um corte de um pequeno percentual aí representa um dinheiro enorme para o Estado. O Estado que, como o nosso convidado já explicou, assumiu uma série de responsabilidades através da Constituição. Não pode pura e simplesmente falar, não, olha, eu vou cortar o ICMS da gasolina agora. Isso daí é demagogia, ele vai deixar de aplicar numa série de outras coisas, em escola, em saúde pública, em segurança pública, porque é uma fonte de rendimento significativa. Eu já volto, só queria... Enzo, vamos fazer a conta ao contrário. Vamos fazer como consumidor. O presidente falou que a gasolina sai, daqui a pouco a gente volta ao gráfico, mas ele falou que a gasolina sai lá da Petrobras a R$2. E chega pra gente a 7, como é que é? Realmente a conta não bate, né? É muito difícil, principalmente hoje o consumidor é o que está pagando a conta, né? Então, hoje, na minha opinião, eu vejo que essa briga de interesse, principalmente por questões políticas, é o que vem afetando, porque o dólar, ele é afetado por questões de comportamentos políticos. Isso, de certa forma, vai prejudicar não só o combustível, mas todo e qualquer tipo de operação que dependa de uma variação cambial. Então, talvez se o governo tivesse uma postura de tentar um equilíbrio, tentar buscar um diálogo, principalmente, né, que a gente sabe que é muito difícil haver esse acordo, esse ponto de equilíbrio. Mas, infelizmente, o mais pobre está sofrendo porque aqueles produtos que dependem do transporte está sendo impactado diretamente nos mais pobres. Eu queria a opinião da Priscila, que teria também, se já desse uma prévia na nossa pesquisa e algumas das opiniões dos nossos internautas. Por favor. Vamos Priscila. lá. O Tiago, ele diz o seguinte: como saber quanto pagamos de impostos? Existe algum lugar para se consultar? Bom, isso já está mais ou menos naquele quadro, o primeiro Exatamente. quadro. Se quiser, por favor, volta aquele primeiro quadro. Não, primeiro de impostos. Vamos voltar, que depois, esse aqui a gente volta com o nosso convidado. Vamos voltar naquele primeiro quadro. Isso, contra a Priscila. Fala, olha, está aqui para o nosso telespectador. Essa é a composição básica aqui, tributária do preço da gasolina e do diesel. Aí ele ainda faz outra pergunta, ele faz uma constatação. Impostos altíssimos, principalmente o ICMS e ST,
ou seja, o ST é a substituição tributária, me corrijam se eu estiver errado, com uma MVA, que é a margem de valor agregado, exato, que chega a mais de 100%. O ICMS-ST deve ser extinto urgente, na opinião dele. Fora que o ICMS é por essencialidade, combustível é essencial e deveria ser muito baixo o percentual, de 2% a 5% no máximo, isso na opinião do Thiago. Tá, nós já temos a prévia da pesquisa aqui, se tiver pode colocar aqui na tela, se já tiver alguma parcial aqui da pesquisa de quem... Tá aqui. De quem é a culpa do aumento do preço do combustível e do gás de cozinha? 72% atribui ao governo estadual. Esmagadora maioria aqui, 72%, atribui a culpa aos governadores, vamos ser mais claros, aos governadores. E 28% atribui a culpa ao presidente. Essa é a primeira prévia aqui, você pode votar, continuar participando aqui da programação. Eu queria agora... Você quer registrar mais alguma? Por favor, olha, depois a gente volta. Eu registrei aqui, doutor, com relação aos valores. Essa opinião das pessoas, 72% atribuir ao governo estadual, faz bastante sentido, porque é diretamente, a gente sente diretamente no estado onde a gente está, né? E eu queria registrar que Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é um dos combustíveis mais caros que a gente tem. Lá em muitas cidades passou de R$7 hoje. Exato. Acho que essa semana aqui. A 6,09 o preço médio da gasolina comum, e já o etanol hidratado 5,83. Então é um dos estados que está aí cobrando mais caro. Rio de Janeiro também, com 6,40 centavos o preço da gasolina comum, e já o etanol 5,35. Então, quer dizer, é puxado para a pessoa que precisa eu quero, se antes locomover. de passar, devolver para o nosso convidado, obrigado, Priscila. Eu queria rodar a matéria do Povo Fala. Qual a opinião do povo? Você já viu da enquete. Vamos ver a opinião do povo na rua e nós voltamos aqui com os nossos convidados naquele gráfico ali que a gente parou na metade. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre o aumento do preço do combustível e do gás de cozinha. Na sua opinião, de quem é a culpa do aumento do preço do gás, da gasolina, do diesel, do gás de cozinha? Dos nossos governantes. Dória, seu Bolsonaro e demais. São os colherinhos brancos, na verdade, né? Olha, na minha opinião, com certeza do Bolsonaro. Petrobras, governo federal, com certeza. E parte do governo estadual também por causa do ICMS, né? Eu acho que dos governadores. A gente sabe, né, que o governo brasileiro, que é o governo federal, ele tentou, né, diminuir a questão dos impostos sobre gás de cozinha, sobre diesel, sobre todos esses itens que estão com aumento. Já os governadores não se esforçaram para fazer a diminuição. Tanto é que o governo federal está com um projeto, né, de lei para a questão do emparelhamento aí do baixo do ICMS sobre esses produtos. E você sabia que os estados têm autonomia para tarifar a gasolina e o gás de cozinha? Sim, por isso que eu citei o Dória, entendeu? Que eles têm o poder de fazer isso e nós simplesmente estamos à mão dele. Sim, eu sei que os estados possuem essa autonomia, né, em questão, enfim, tributária, faz parte da nossa própria forma de federalismo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que também existem muitas articulações, né, que o estado, ao mesmo tempo que ele é autônomo, ele acaba não sendo. Então, os reflexos acabam sendo, na minha opinião, de uma forma mais generalizada, né? O resultado de certos posicionamentos, questão de coligação partidária. Não, eu sou de Brasília, então a minha visão, ela naturalmente tá pautada nesse contexto. E na sua opinião, de quem é a culpa do aumento do preço do combustível e do gás de cozinha? Só queria abrir um parênteses aqui, explicar mais ou menos. Por exemplo, a distribuição, vamos pegar a maior economia do mundo, que é dos Estados Unidos. Como é feita a distribuição lá? É através de uma concorrência. Grandes empresas disputam ali e, logicamente, quando existe a concorrência, a tendência do preço é diminuir. E a tributação? Como é que é feita lá nos Estados Unidos? Tem essa oscilação? Não tem? Acontece uma coisa muito interessante lá. A tributação da gasolina, do combustível, ela é fixa.
é um X de dólar por galão, que dá quase 4 litros de gasolina. Então esse valor é estipulado e acho que cada 2 anos ele é revisto. Então, por exemplo, independente ali se o preço da gasolina subiu ou não, se tem imposto estadual ou imposto federal, o imposto sobre o galão do combustível é um só. Vamos supor, lá o galão custa 3 dólares. Desses 3 dólares, 50% é o imposto total sobre o galão de gasolina. Independente se o preço em dólar subiu ou não, se o Estado quis aumentar a taxa ou não, lá esse valor é fixo. E uma outra coisa interessante que também acontece, depois eu vou passar para os nossos convidados, lá quando existe oscilação do preço do petróleo, isso eu presenciei várias vezes, você vai lá, coloca gasolina no seu carro, você está indo à noite para casa, coloca gasolina no carro, pagou R$ 2,50 o galão, aí você chegou em casa e viu que fechou o preço do petróleo e caiu. No outro dia de manhã você sai, no mesmo posto que você colocou a gasolina R$ 2,50, ele está R$ 2,20, R$ 2,30. E é lógico que acontece o reverso. Se de repente você colocou a R$ 2,20, R$ 2,30 e à noite subiu o preço do petróleo no mercado internacional, se você for colocar no outro dia, está R$ 2,50. Mas a oscilação é imediata. E aqui no Brasil a gente nota o quê? Ela é imediata quando sobe. Subiu o preço da gasolina, é imediato. Subiu o preço do petróleo e a gasolina aumentou. Agora, quando cai o preço do petróleo, rapaz, aí é complicado. Não acompanha a variação, né? Aí é complicado, depende disso, depende daquilo outro. Não, porque sempre tem uma desculpa, é que no swap do mercado futuro, na oscilação do dólar. Fala, mas como é que para aumentar, se aumentou no mesmo segundo e para baixar, isso depende de todas essas oscilações. Mas vamos voltar ao nosso convidado aqui. Se possível, vamos colocar aquele outro gráfico aqui, o outro, exatamente. Esse primeiro, nós paramos isso aqui. Por favor, vamos retomar e depois eu passo também para os nossos convidados opinarem sobre isso. Então a Petrobras hoje ela é responsável por praticamente toda a produção e em termos de oferta de combustíveis no Brasil, a Petrobras é responsável por 80%, ou seja, 20% é importado. Importado por quem? Importado principalmente pelas 3 principais distribuidoras, que seriam BR, Vibra agora, Raízen, Shell e Ipiranga, e também pela própria Petrobras. Então, a importação também vem de grandes grupos econômicos. O que acontece hoje no Brasil? Então, no Brasil você tem uma regra da ANP que diz o seguinte: o posto que está na ponta, ele não pode ir até a refinaria comprar combustível da refinaria. Quer dizer, negociar um valor negociar um valor. Não dá para tirar esse intermediário aqui. Não dá para tirar esse intermediário. O dono do posto não pode vir aqui e negociar direto com a refinaria. Não. Tá. Além disso, o que a legislação diz? Se a empresa bandeirada, é bandeirada, ou seja, se a distribuidora vamos dar um exemplo aqui como da você bandeira deu. Vai. Shell. A da Shell, como é que ela tem que proceder? O que acontece é o seguinte: a Shell ela pode vender para o posto da sua bandeira e para os postos bandeira branca. O posto Shell não pode comprar de uma distribuidora pequena, sem bandeira, ou de uma BR ou de uma Ipiranga. Por quê? Porque existe uma norma da ANP chamada tutela da fidelidade à bandeira. A setinha aqui. Aqui só funciona desse jeito. Não, esse funciona para cá e para cá. Sim, não, mas digo do posto só vem para cá. Isso sim, só vai para lá. O posto de bandeira Shell só pode comprar aqui da distribuidora Shell. Exatamente. Ao passo que a distribuidora Shell pode vender para o posto de bandeira Shell e para o outro posto também. Exatamente. E aí falando em concorrência, o que acontece? As distribuidoras bandeiradas acabam tendo o monopólio sobre os postos bandeirados. E um detalhe muito importante deste monopólio é que esses postos bandeirados, nos contratos que eles celebram com as distribuidoras bandeiradas, não tem qualquer critério de fixação do preço que eles vão pagar para as distribuidoras bandeiradas. Então, o que as distribuidoras bandeiradas fazem? Da mesma forma que a Petrobras, como eu falei do exemplo da padaria do pãozinho, a Petrobras ela coloca o preço que ela bem entender no preço do combustível que ela vende para as distribuidoras bandeiradas em relação aos postos bandeirados também colocam o preço que elas bem entendem para os postos bandeirados. Por outro lado, para os postos bandeira branca, o que acontece? Por elas terem uma certa competição, não muita,
com outras distribuidoras sem bandeira ou mesmo com as bandeiradas, elas também acabam vendendo para os postos bandeira branca por preços mais baixos, fazendo o quê? Uma discriminação de preço. Como resolver este problema? Então, vou dar um exemplo do que aconteceu recentemente. A Petrobras anunciou um aumento do preço da gasolina de 19 centavos há 2 semanas atrás. Esse aumento de 19 centavos em relação à gasolina C, que é aquela que a gente consome, representaria cerca de 14 centavos. O que as distribuidoras fizeram? Se houvesse concorrência, elas simplesmente repassariam esse aumento de 14 centavos para os postos, e os postos que têm muita concorrência, se a gente sai daqui, a gente pega praticamente um posto em cada esquina, os postos teriam que repassar os 14 centavos porque tem concorrência. Muitos dos nossos associados receberam aumentos de 18, 17, 19, até 21 centavos. Por quê? Porque eles são bandeirados, eles não têm para quem comprar ou de quem comprar a não ser da bandeira, e a bandeira aproveita esta oportunidade para cobrar mais caro para os postos, e aí o que acontece? Aumenta o preço para o consumidor final. Que é repassado na integridade. Que acaba sendo obrigado a repassar. Às vezes não, tá? Às vezes nem é repassado, por quê? Porque se eu sou um posto bandeirado, por exemplo, paguei 20 centavos a mais, e tem um vizinho meu não bandeirado que pagou 17, esse vizinho meu não bandeirado vai repassar 17, e se eu aumentar para 20 centavos, eu perco volume. Então também esse é um outro impacto que acaba acarretando em perda de competitividade também nos postos. Os postos não são os responsáveis quando repassam um preço maior. Não é o grosso da história. Aqui nós estamos discutindo um dos itens menos significativos. Queria voltar para a parte tributária. Ainda não consegui fechar aqui a explicação da saída dos R$2 da refinaria para os 7 na bomba. Vamos para a parte... Aqui, tudo que o nosso convidado explicou, não chega nem perto disso. Nem perto. Tá? Nem perto. Esse gráfico não... Aqui, ó, só para a gente entender. Se ela sai daqui a 2, ela sai daqui a 2, como o presidente Bolsonaro falou. Nesse caminho aqui, ela aumenta R$5 e chega nessa ponta aqui a 7. Tributariamente. Como é que acontece isso? O que a gente pode fazer? Que matemática é essa, né? Não, uma conta maluca, não fecha. Na realidade, os estados estão sendo considerados por grande parte da população como os grandes vilões em razão do desconhecimento de como o cálculo se dá. Na realidade, como é que os estados cobram o ICMS em cima da gasolina? Eles cobram sobre um preço médio cobrado ao consumidor final, que é por meio de substituição tributária, que é justamente o preço que é cobrado aqui na bomba. Então, eles têm o direito, o ICMS é um imposto que incide sobre a circulação de mercadoria e que pelo preço final, que vai levar em consideração todo esse acréscimo aqui, nesse valor agregado em toda essa cadeia, que como o Rodrigo bem ressaltou... A tributação ela não ocorre aqui nos 2 ou nos 3, ela vem aqui para o final, ela vai ocorrer nessa faixa aqui, quando já chega uns 5, economicamente, 6. Ela vai levar em consideração a margem de valor agregado até a venda para o consumidor final, até o momento que é colocado no tanque de gasolina. Então, o que aconteceu? O que ICMS aumentou? Não, a alíquota de ICMS continua a mesma. Ele é o valor da operação em razão de inúmeros fatores, principalmente o aumento do dólar e essa política de atrelar essa variação ao dólar. O que os estados fizeram? De 15 em 15 dias, como os aumentos agora são praticamente diários, semanais, justamente em razão dessa volatilidade do dólar, nós já eles vão fazer 34%. Eles vão fazer o cálculo, que chama PMPF. Se o PMPF aumentou, se aumentou de 5 para 6, de 6 para 6,50, de 6,50 para 7, a margem de valor agregado vai ser essa que vai aplicar a alíquota. A alíquota continua sendo a mesma, ainda entre 25 e 34, a depender dos estados. Lógico que eles tiveram um aumento de receita líquida, porque houve um aumento real, né? Isso sem dúvida, né? Mas não houve um aumento. Seria a mesma coisa falar, aumentou meu imposto de renda porque eu estou ganhando mais. Não, a alíquota continua sendo a mesma. Você está pagando nominalmente mais imposto de renda, mas você está ganhando mais. Então, os estados não houve um aumento real do ICMS. As alíquotas continuam as mesmas. Como a operação aumentou, né? O valor da operação aumentou, o valor da gasolina aumentou e dos outros derivados de petróleo, o ICMS é lógico que... a base, né? Exatamente, a base aumenta. Né? Agora, existe alguma possibilidade do ponto de vista financeiro que os estados abrirem mão dessa receita?
Eu vejo impossível, como uma situação absurda hoje, que os estados criem algum tipo de redução significativa do ICMS. Mas não dá para ver um pouco, uma flexibilidade, um pouco de bom senso dentro de tudo isso? Mas aí que me parece que o Rodrigo vai explicar melhor. O problema está justamente no monopólio e nesse encarecimento da cadeia produtiva, né? E não necessariamente no imposto que é cobrado aqui, porque ele sempre foi cobrado. Né? Nesse percentual. Historicamente sempre foi cobrado nesse percentual. Precisa ver o que acontece aqui. O que acontece aí, exatamente. Quando você tem uma cadeia negocial dominada por poucos, você não tem livre concorrência, não tem livre mercado real, há um controle de preço muito maior e é uma dificuldade maior para a redução desse valor. Se existisse uma cadeia, como o Rodrigo bem colocou, eu falo isso para os meus alunos, exemplo de livre mercado é padaria e pizzaria em São Paulo, que tem uma em cada esquina, né? Energia elétrica não é livre iniciativa. Também. Exatamente. Só que o posto de gasolina é todo regulado, pequena, né? Ele é um mercado regulado desde o início. A ANP tem uma regulação extremamente rígida. Então o problema é justamente nessa cadeia e aí quem controla tudo isso é a Petrobras. Quem é o principal acionista da Petrobras? O governo. É a União Federal. Quem é que manda, quem é que legisla a ANP? Quem escolhe? Mas o senhor não concorda que lá atrás, quando a Dilma era presidente e ela colocou o dedinho na Petrobras para regular valores, mas aí você viu não deu certo? Que aconteceu, é por isso que a gente vê que tem um presidente hoje que não está querendo colocar a mão ali. Mas aí acho que tem dois aspectos. Eu queria passar lá para o Enzo. Na parte, qual o reflexo disso na economia, no dia a dia? Esse aumento. Isso daí, é lógico, o brasileiro está sentindo já no bolso. Mas isso daí é um reflexo que parece que a curto e a médio prazo não tem como alterar. Exatamente. Tá longe de tudo isso acabar, né? Eu acho que enquanto não houver o bom senso, principalmente dos nossos governantes, até por uma questão de não pensar somente para si, porque o governo federal ele puxa para o lado dele, o governo estadual também. A gente não pode deixar de olhar pela educação, não pode deixar de olhar pela saúde. Então, se não houver um bom senso, a população toda vai sofrer com tudo isso. Porque, como eu falei, o combustível ele é praticamente o vilão da inflação. Ou seja, se não controlar toda essa manobra que está sendo feita, não vai ter um ponto de equilíbrio. É um cabo de guerra, né? Exatamente, porque eu acho que tem que haver o bom senso, né? Que é algo super difícil. Hoje a gente sabe que ambos buscam uma briga de interesse político e, de certa forma, isso acaba impactando na economia do país. Ou seja, vai ficar difícil enquanto não houvesse equilíbrio entre os nossos governantes. Tá, eu só queria lembrar, como a Priscila bem tocou o dedo aí na ferida, teve o assunto da Petrobras lá no governo Dilma, que acabou, mas ali é que existia, né, uma roubalheira generalizada, a verdade é essa, né? Além de tudo isso, tinha uma roubalheira generalizada, como se apurou, não é que a gente está achando, né? Um escárnio, apurou, né? Não, o diretor veio, falou, eu exigia tantos por cento, tantos milhões, tal. Quer dizer, isso aí está comprovado. Mas também ela colocou o dedo numa outra ferida na época, que acabou dando um baita problema, vocês devem se lembrar, que foi no caso da energia elétrica, que ela começou... congelou, diminuiu bandeira, etc., numa época que a energia já estava passando por uma certa dificuldade em termos de investimento, tudo, ela praticamente proibiu aumentar o preço. O que deu? Deu aquela confusão, começou aquela crise energética. Criou uma bolha, né? Com reflexos até hoje, né? Até hoje com reflexo por falta de investimento. Acho que tem um outro gráfico aqui na sequência. Tem alguns, mas a gente pode seguir. Esses daqui, vamos só com um pouinho mais de agilidade, que daqui a pouco também tem a participação. Acho que a gente pode passar, que é o que eu já disse em relação às gasolinas. Então, vamos adiantando, por favor. Olha o livre mercado aí, né, Rodrigo? Tem um outro que acho que é mais interessante. Aqui é a representatividade das vendas da Petrobras no mercado brasileiro. Então, Petrobras, ela vende para BR, Grupo Ultra e Raízen, que são as 3 distribuidoras bandeiradas. 56% de toda a produção dela vai para essas 3 distribuidoras, tá? Acho que podemos passar mais um. As 3 distribuidoras, em termos de volume comercializado no Brasil, de combustíveis em geral, elas representam 62% as 3. Desculpe, só para a gente deixar mais claro aqui para o telespectador. Quando a gente fala que BR, Raízen e Ipiranga,
Representa 62%, 62%. De todo o combustível vendido no Brasil vem delas. Que são de empresas do governo. Vamos falar que essas são privadas, né? O controle, sim, mas o controle acionário da Petrobras vende 62% da produção dela para essas três empresas. Exatamente. Aqui. Quer dizer, se concentrar mais de 60%... Na mão de três. Na mão de três empresas. Aqui já tem um problema complicado de resolver. Aí a gente pode passar mais um. É a ideia de quanto representa essas três. Aí eu coloquei uma quarta empresa que é a Alesat. Então, em diesel, que é hoje um grande problema, as quatro maiores representam mais 70% das vendas de diesel no Brasil, mais de 63% da gasolina e quase 55% do etanol. Esse aqui é um ponto interessante, só para a gente fazer a comparação com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as 14 maiores, a maior empresa distribuidora ou produtora é a Shell, e ela nos Estados Unidos ela representa 14% só. Quer dizer, então vamos só para ter um comparativo. Lá a Shell, que é na maior economia do mundo, a maior distribuidora dos Estados Unidos, ou seja, a maior distribuidora dentro da maior economia do mundo tem 14%. Pequena fatia. Aqui nós temos mais do que o dobro, é isso? A Petrobras, a BR tem mais do que o dobro. Mais do que o dobro, só em uma companhia. E a outra, que é a segunda aqui, é maior do que a maior lá dos Estados Unidos, de 20%. As 14 maiores empresas dos Estados Unidos representam 50% do mercado. Juntas. As 14, 50%. Ou seja, as três representam mais do que 14 empresas nos Estados Unidos do mercado. E aqui, pelo que a gente... Até agora, a gente está se inteirando, eu particularmente estou me inteirando, estou tomando uma aula aqui com vocês sobre o assunto. Mas pelo que eu senti até agora, o grande problema acontece nessa fase aqui. É um grande problema também, exatamente. E aí eu não tenho procuração para defender o governo federal e nem o governo estadual. O governo federal, ele tem tentado, através do quê? Através de uma pressão na Petrobras para mudar a política de preços. Então, como mudar a política de preços? Eu diria que mais de 50% dos custos da Petrobras são irreais. Ou seja, a desvalorização do real, o aumento do dólar, em tese, não afetaria os custos da Petrobras. Então, se a Petrobras mudasse a política de preços dela, no sentido de, deixa eu fazer o meu preço baseado nos meus custos, é possível que a Petrobras poderia vender menos, a preços mais baixos. Por valores mais baixos. Assim como o governo editou duas medidas provisórias, a 1063 e a 1069, para tentar, de alguma forma, quebrar este oligopólio das três empresas. Como? Primeiro, garantindo a venda direta. Então, o posto pode ir diretamente até uma usina de etanol e comprar o etanol diretamente. Negociar o preço. E negociar o preço. E mais do que isso, está dizendo que um posto bandeirado, ele pode também ir para uma outra distribuidora e tentar negociar preços mais baixos. Só uma dúvida minha. E isso refletiria para o consumidor. Para o consumidor. Vamos a gente colocar, acho que em termos de valores, fica mais claro para o telespectador também. Se a gente for partir daquela conta lá, de 2 aqui, que o presidente Bolsonaro falou que sai lá a R$2, quanto sai dos 2 para essa fase antes de chegar lá no 7 do posto? Vamos pegar 2 e 7 do posto. Os 2 aqui você acha que aumenta para quanto? Então vamos tentar fazer uma estimativa de preços São Paulo, tá? Para o posto, ele vai chegar uma gasolina entre 5,10, 5,20 até 5,60, 5,70. Então lá, de 2 chegou no posto a 5,60. Aí vai ter o lucro do posto que vai chegar a 6, 6 e pouco. A margem média de um posto não ultrapassa 40 centavos, a margem bruta, ou seja, tudo que ele precisa para pagar todas as suas contas e ganhar. Estamos falando em termos de 10%, vai? Pouco menos até, não chega 8%. Hoje a 7%, 6, 7%. Então, o X da questão é aqui, né? É um dos X's, sim. Porque para sair de 2, chegar aqui a 5,50, aí tem o posto, tudo vai chegar a 6 e pouco. Quer dizer, aqui a grande variação ocorre aqui no meio do caminho. Aqui, lógico, já tem o imposto também. Tem a parte tributária. Tem um peso grande também. Como você lembrou aqui, tem a parte tributária. Mas eu acho que o grande vilão da história
se coloca aqui, nesse meio, no custo dessa parte das distribuidoras e a tributação. Sim, e volto a dizer aqui, hein, olha, nós, como você falou e eu reitero, aqui a gente não tem procuração para defender nem governo federal, nem estadual, nem Bolsonaro, nem governador Dória. Aqui o importante é a gente passar a verdade para você e você tem que formar a sua opinião. Agora, só para você formar a sua opinião, você não pode pura e simplesmente onde te falo ou jogo uma notícia. Aqui você está tendo dados técnicos oficiais e concretos. Então, como é que a gasolina sai lá de 2 da refinaria e chega no posto a 7? O que acontece nesse meio do caminho? E quais os reflexos disso no seu bolso? Queria fazer uma pausa. Vamos mais uma participação dos nossos internautas. Lá, Marquinhos. Se tiver outra prévia aqui, já pode colocar. A gente volta nesse gráfico depois, por favor. Sim, senhor. Marquinhos, ele diz o seguinte: eles aumentam o combustível para prejudicar o nosso presidente. Opinião dele. Alexandre diz o seguinte: governos estaduais em último caso, mas as razões são mundiais. O petróleo está em alta em todo o mundo. O Tiago diz o seguinte: como saber... esse ele já falou, vamos lá. A Soraya diz que é um absurdo. E o Felipe também, um absurdo. Que a prévia já deu uma mudadinha, né? A culpa de quem é? Aqui é lógico, nós demos duas opções, governo estadual ou governo federal. Mas a gente está vendo que tem uma série de outros componentes aqui. Mas, tecnicamente falando, existe muita coisa. Mas o resultado final é governo estadual ou federal, a parte tributária. Então, 68% acredita que a culpa aqui é do governo estadual e 32% a culpa é do governo federal. Queria passar a você... se cogitou de existir para não ter essas oscilações muito bruscas aí no preço da gasolina, inclusive na parte de tributos estaduais e ICMS, que fosse feito um tipo de um colchão, uma garantia, que se aumentasse até tanto, se manteria o mesmo valor do ICMS, só subisse muito, seria revisto. Será que isso funciona? Na realidade é um projeto de lei complementar, já passou no Congresso, na Câmara, agora está parado no Senado. É justamente para que não se calcule esse PMPF de 15 em 15 dias, que aí você tem essa variação, como ele só está subindo agora o petróleo como vinculado ao dólar, o dólar subindo, o petróleo subindo fora, o PMPF automaticamente ele vai aumentando. Então de 15 em 15 dias os estados eles colhem dados, né, direto no mercado para chegar no valor que vai servir de base de cálculo para o ICMS. E nesse projeto seria a média dos últimos 2 anos. Se ele for aprovado hoje, a gente estava até discutindo isso, né, Rodrigo? O que vai acontecer? É lógico, a gente vai pegar a média dos últimos 2 anos, vai ser uma média menor do que hoje o PMPF, hoje em São Paulo, que 6,4, 6,5, né? Vai ser uma média menor. O problema é o seguinte, digamos que tudo volte ao normal, e vamos ter fé nisso, né? Que o petróleo diminua o valor, né? O real se valorize, ou chegue numa estabilidade um pouco melhor, né? Não haja essa desvalorização diária. O reflexo dessa diminuição também vai demorar, porque a média vai ser sempre dos últimos 2 anos. Inicialmente o impacto é positivo, mas a médio e longo prazo... É uma lei complementar que vai servir para resolver um problema temporariamente. Ou seja, é mais uma, que eu sempre chamo, né? É querer consertar o teto em dia de chuva, né? O teto se conserta em dia de sol, né? Não é agora. Então estão querendo fazer um remendo extremamente populista, que vai trazer um prejuízo enorme para os estados do ponto de vista arrecadatório. Até a dúvida que eu tenho, se isso vai passar no Senado, porque afinal o Senado é a casa dos estados, né? A representação dos estados na federação. E também tenho dúvidas que isso eventualmente passe pelo crivo do Supremo Tribunal Federal, porque seria uma intervenção indevida, ainda que por lei complementar, na competência dos estados em relação à fixação do valor do ICMS. Então, me parece que a gente tem um caminho aí a ser percorrido, e não me parece ser a melhor decisão a ser tomada, pelo menos nesse momento. Não, isso vai resolver um problema temporariamente, mas vai criar outro a médio e longo prazo. Enzo, e o consumidor final aí, na história, como é que ele fica? Esse é o problema. Uma vez que, como nós falamos ainda há pouco, a respeito do que representa esse ICMS, saúde, educação, e aí? Como que vai ficar? Segundo uma pesquisa que eu estava analisando hoje, o prejuízo, se for seguir nessa linha de raciocínio que eles estão querendo aprovar, o prejuízo para os estados seria de 24 bilhões. 24 bilhões? Exatamente. Então, isso basicamente vai refletir diretamente no consumidor.
refletir na educação, refletir na saúde. Se nós já temos hoje uma saúde precária, é difícil a educação, então vai ficar pior. A verdade é que o consumidor, o cidadão sempre paga conta, né? E nós temos uma situação, uma equação complicada, né? Porque, você veja bem, se tira isso do Estado, ele não tem dinheiro para investir. Se mantém esse preço, o Estado continua com uma arrecadação, mas em tese é a mesma, né? Porque a tendência o que é? Diminuir o consumo. Exatamente. Porque uma retração na lógico, economia. a pessoa vai chegar e falar, não, eu enchi o tanque do meu carro, saía com ele todo dia, eu vou encher o tanque, mas eu vou sair 2 vezes por semana. Isso também não vai refletir no Estado? E outra, além disso, o processo inflacionário, que para mim é o maior vilão que pode existir, o imposto mais cruel que existe é a inflação. Principalmente para as pessoas que têm uma renda menor, uma renda mais baixa. Por quê? Como vocês comentaram, a tributação, a pessoa gasta praticamente tudo, ela consome tudo que ela gasta, ela já tem uma renda pequena. Ela ganha 1, 2, 3 salários mínimos por mês, ela tem uma renda pequena, ela consome tudo aquilo. Então, o imposto já está embutido em todos aqueles produtos, que é outra coisa que o brasileiro se engana, né? O brasileiro fala, não, eu sou pobre, eu não pago imposto. Não? Olha, é um erro enorme isso. Você não tem ideia de quanto você paga. Você fala, não, eu ganho pouco, eu não pago imposto. Você pode não cair numa das alíquotas do imposto de renda, retenção na fonte, etc. Mas você não tem ideia nos produtos que você é obrigado a consumir para sobreviver, você não tem ideia do valor do imposto que você paga. O senhor está tão certo, o professor que me corrija, eu acho que 40% daquilo que a gente tem... Total arrecadado do total arrecadado de impostos do Brasil, de tributos do Brasil, exato. 49% de tributos sobre o consumo. Para quem tem uma renda maior, a paga pessoa ela acaba se sentindo menos porque ela não gasta tudo aquilo que ela ganhou em consumo de mercadorias, de produtos, etc. Então, o que sobra, ela vai fazer o quê? Ela vai aplicar o dinheiro. Quando ela aplica, a inflação é alta, o governo paga uma taxa de juros maior para ela. Então, esse processo é cruel, principalmente para as pessoas com poder aquisitivo menor. Sem contar que a inflação, né? A inflação, a gente tem que... os mais jovens não sabe, conviveram. né? Eu convivi, no tempo do final do governo Sarney, uma inflação mensal 40. de 82%. 82, depois 40. 82% em um mês. As pessoas saíam correndo para comprar as coisas na hora que recebia, porque no dia seguinte... Já era outro preço. Já era outro preço. Então, isso daí a gente tem que praticamente tirar, afastar da vida cotidiana nossa, porque é o pior vilão que existe. E outra, você não tem como controlar. Você não pode falar, eu vou parar de tomar leite, eu vou parar de comer arroz, eu vou parar de comer feijão. Não existe isso. E todo dia ele está aumentando. Olha, é um tema que daria para a gente ficar aqui. Vamos para o encerramento da nossa pesquisa, por favor. Nós estamos chegando ao final do programa. Se já tiver, pode colocar aqui na tela. A apuração final. Está aqui. Não teve alteração. 68% acham que a culpa é do governo estadual e 32% do governo estadual. A gente acabou nem falando do gás de cozinha, mas que foi também mas segue a mesma linha, né? Absurdo, né? Mas eu acho que aí é mais cruel ainda, porque né, a pessoa precisa cozinhar, e a gente vê essas notícias aí, o pessoal voltando a usar lenha, né, para cozinhar, é terrível. Mas eu queria agradecer a presença dos nossos convidados, muito obrigado por todas as explicações e queria deixar a vocês, pela ordem aqui, se vocês quiserem algum recado, alguma rede social, queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Eu queria deixar o recado que eu acho que o Brasil está precisando de um pacto social, econômico e político. Ninguém ganha com o aumento do preço dos combustíveis, a não ser alguns pouquíssimos agentes. Então, governo federal, governo estadual e a sociedade como um todo tem que fazer esse pacto. Então, as medidas precisam ser tomadas, as leis precisam ser aprovadas. Recentemente, hoje a ANP iria editar uma norma para resolver o problema da fidelidade à bandeira. As 3 grandes distribuidoras conseguiram uma ação na justiça para impedir esta mudança regulatória. Então a gente precisa, sim, aí eu peço para que as 3 grandes distribuidoras, a Petrobras e seus acionistas, pensem no país e não apenas nos seus lucros. Obrigado. E Abrilivre é abrilivre.org.br, por favor. Obrigado.
Primeiro, agradeço o convite. Eu acho que o recado que eu deixo é que cada um deve assumir as suas responsabilidades nesse momento de crise e tomar as medidas necessárias, né, justamente para resolver. Infelizmente não é um problema simples, é um cobertor curto que eu chamo, né? Se a gente puxar de um lado, se controlar o preço, a gente vai ter queda do valor das ações, pessoas vão ficar prejudicadas, a Petrobras vai perder valor de mercado, ao mesmo tempo se deixar com a variação do dólar, a gente vai ter esses reflexos sociais negativos, a gente tem que encontrar um meio termo, como bem colocado aqui. E deixo aí um abraço a todos e quem quiser acessar a nossa Associação Paulista de Institutos Tributários, que tem essa preocupação também de atuar nas questões tributárias que dizem respeito aí a toda a sociedade, apet.org.br também. Obrigado. Enzo. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade, o convite de poder compartilhar, discutir um assunto tão importante, né? A gente sabe que o país está precisando de informação e a carência de informação ela é muito grande, porque falar de toda essa composição, né, de mostrar para a sociedade um entendimento de como se constitui, porque é muito confuso para todos entender. Hoje a gente encontra, principalmente nas redes sociais, né, as pessoas têm essa curiosidade, já está aumentando, por que está aumentando, o que é que está impactando esse aumento? Então, eu acho de extrema importância esse nosso papel de estar colaborando, de poder contribuir. Então, assim, a gente faz isso por amor, né, porque pelo nosso Brasil, principalmente, e sei que não é por questões de política, mas é de extrema importância, principalmente que a gente está no ano que antecede as eleições, praticamente, né, e a gente tem que pensar, né, no momento em que a gente for eleger os nossos governantes, principalmente, e para que a gente possa não ser impactado tanto com essas medidas aí dos nossos líderes. Tá? Obrigado. Querida Doutor, Priscila, boa noite, obrigado satisfação. Mais uma vez juntos. Mais uma aqui. vez juntos. Obrigada. E queria agradecer a você pela sua audiência, pela sua participação. E lembrando, toda quinta-feira, às 10 da noite, programa Na Sua Opinião. Sempre um tema polêmico. Você pode acompanhar, pode assistir novamente a esse programa ou a outros programas já veiculados no nosso canal do YouTube, que está ali, Programa Na Sua Opinião. Lá você encontra todos os programas já veiculados. E querendo Deus, até a próxima quinta-feira. Uma boa noite, um bom final de semana a vocês. Aquele cheirinho de bom dia que fica no ar o dia inteiro. O cenário que apetece os olhos e enche a boca de água. Um pedacinho da Itália em solo brasileiro que dá sabor a um dos bairros mais tradicionais de São Paulo. Vem pra Moca, Belo! Vem direto pra Carillo degustar e desfrutar da próxima fornada. Um ambiente aconchegante, familiar e que tem a sua cara. Padaria Carillo, um século de tradição e qualidade com o pão nosso de cada dia.